Amém. Nós te adoramos, Pai. Amém. E nós declaramos que os teus pensamentos enchem a nossa mente agora. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Declaramos que nós temos sede e fome pela tua palavra. Amém. Amém. Nós vamos falar um pouco nessa noite sobre a grande fé. Abre em Hebreus, capítulo 11. Do versículo 1 em diante. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé. E o versículo começa dizendo em Hebreus: ora, a fé é a certeza. Então nós podemos declarar: fé é certeza. Eu tenho consciência de que fé é certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Tudo veio a existir pela palavra de Deus. Então tudo está firmado na palavra. Nada substitui a palavra. O que mais motiva a minha vida e o que mais motiva a sua vida? Então, o que determina as nossas decisões, atitudes e sentimentos é a sua fé. É a sua fé? Nós acabamos de ler em Hebreus que, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. A minha Bíblia fala assim: ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos a evidência das coisas não vistas. Exatamente. Então, Provérbios 3, 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não estribe no teu próprio entendimento. Reconheça em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então, esse é um tipo de fé que se sintoniza nele, que conhece passado, presente e futuro. A fé é o único guia seguro que qualquer pessoa tem para a sua vida. Agora, muitas pessoas têm perguntas muitas vezes sobre esse caminhar, né? Mas não importa opiniões. Algumas pessoas elas querem raciocinar sem ouvir, mas nós precisamos ter uma compreensão de tudo aquilo que é as verdades de Deus. Tem que haver uma revelação
do Senhor aos nossos corações. Amém. Tem que haver. Amém. Ninguém pode ser convencido pela razão. Ninguém pode convencer ninguém de uma revelação por uma razão. Mas é preciso ter uma revelação. A mente do homem, ela é desafiada nesse caminhar que nós temos com o Senhor. Por que ela é desafiada? Então nós vemos que mais do que qualquer coisa que tenha vindo na história do cristianismo, esse caminhar produzirá alguns dos maiores estudiosos da palavra. Quando no Velho Testamento mudava turno de sacerdote, que havia turnos de sacerdotes, as leis mudavam. Não eram os mesmos, das mesmas maneiras, mas mudavam os turnos, mudavam os sacerdotes dos turnos que eram realizados. Agora, esta é a primeira vez em que algo é apresentado às pessoas onde o seu raciocínio não é a base desse caminhar com Deus. Então as pessoas ficam raciocinando, né? Mas essa não deve ser a base do nosso caminhar com Deus. A base do nosso caminhar com Deus é nós termos uma revelação da palavra viva. Amém. Do que é vivo para nós. Amém. Hebreus 4:12 fala, porque a palavra de Deus é viva. Nós temos que ter a vida desta palavra dentro dos nossos corações. Sermos o que? Determinados. Então nós temos que ter um espírito aberto para Deus. Amém. Então as nossas mentes vão se desenvolver espiritualmente, né? E porque nós estamos recebendo algo tremendo das mãos do próprio Deus. Amém. Então aí os nossos espíritos estão sendo guiados pelo Senhor. A palavra diz, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, filhos de Deus têm que ser guiados pelo Espírito. Então, esta é a base da nossa fé. Agora, o raciocínio limita a nossa fé. Porque muitas vezes nós queremos raciocinar e entender e arrumar alguma explicação, sendo que a Bíblia fala assim, ora a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então eu tenho certeza que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Essa tem que ser a base do nosso caminhar com Deus, não um raciocínio limitado. Então vamos ver exemplos de grande fé. Eu estava lendo no Novo Testamento, há mais citação de pequena fé, falta de fé, do que grande fé. Quantas vezes o Novo Testamento fala de grande fé que Jesus relatou? A maior parte foi sobre pequena fé, homens de pequena fé, homens de pequena fé. Uma parte, Jesus encontrou a falta de fé nos corações, mas somente 2 citações do Novo Testamento falam que Jesus falou de grande fé. Então, para Jesus falar isso para alguém, é porque ele viu algo especial dentro da pessoa. Amém. Ele viu do que? Na sua maneira de agir.